Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Na Cozinha com a Lina. E hoje vocês vão aprender uma receita para lá de deliciosa. É um doce chamado mamul e eu fiz aqui um recheio de damascos e nozes. Quer aprender a fazer essa delícia? Então fica comigo até o final do vídeo. Se você está gostando das nossas receitas, dê um apoio ao nosso canal, se inscreva, deixe aquele like e também compartilhe com os seus amigos. Isso é muito importante para que possamos continuar ensinando essas delícias para vocês. Então vamos lá para a receita? Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo e 250 gramas de ghee, que é a manteiga clarificada. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando. Vou deixar aqui o link na descrição para você fazer, porque sai muito mais em conta você fazer em casa do que comprar pronto. Eu misturei bem aqui a manteiga clarificada com a farinha e vocês estão vendo que ela formou uma massa. Ela vai ficar parecendo assim com hummus, a consistência dela. Então você tem que amassar bem para obter essa consistência tipo um hummus. Continue amassando para vocês verem, para deixar ela bem homogênea. Agora já está pronto, nós vamos transferir a massa para uma forma. O meu objetivo aqui, eu vou deixá-la bem assim uniforme na forma, porque vamos levar para a geladeira. Então vai espalhando bem assim que nós vamos levar a massa para a geladeira para dar uma resfriada. Então vocês podem deixar na geladeira por mais ou menos 1 hora. Enquanto a massa está na geladeira, vamos preparar o recheio dos mamul. Aqui eu tenho 250 gramas de damascos secos, eu passei ele no processador e então agora estou adicionando 1 colher de manteiga clarificada e vou amassar bem, para incorporar bem a manteiga à massa de damasco. Aqui já dei uma bela amassada, como vocês podem ver, essa é a consistência que nós vamos querer para o recheio. Agora o recheio de nozes, eu tenho aqui 1 xícara de nozes, eu dei uma picada com a faca mesmo, adicionei 1 colher de chá de canela em pó. E agora eu vou adicionar aqui o atar, que é a calda de açúcar. Também tenho receita no canal, vocês deem uma olhadinha lá para aprender como fazer o atar. Então adiciono 3 colheres de atar, misturo bem assim com a colher mesmo para incorporar os ingredientes. Agora adiciono 1 colher de manteiga clarificada e dou mais uma mexida para incorporar. Recheios prontos, agora é só reservar. Agora vamos preparar a mistura que vamos colocar na massa. Aqui eu tenho 100 ml de água e 100 gramas de açúcar. Meio copo de calda de açúcar, que é o atar. 1 colher de chá de fermento biológico seco.
Misture bem para incorporar os ingredientes. Agora reserve para colocar na massa. Passado 1 hora da massa na geladeira, ela vai ter essa consistência assim fina. Então você vai retirando e passando para uma outra vasilha. Agora eu vou amassar para amolecer essa massa. Adiciono 1 colher de manteiga clarificada e continuo amassando. Quando tiver essa consistência, vamos adicionar aquela preparação que fizemos anteriormente e vamos despejar em cima da massa. Amasse bem para que todo esse líquido seja agregado à massa. Agora observe essa textura que vai ficar a massa. Parecendo com massa de bolo. Agora tampe e vamos levar à geladeira por 1 hora. Passado o tempo na geladeira, agora vamos começar a modelar os mamulos. Vamos trabalhar em pequenas porções, porque essa massa é bem sensível ao calor. Por isso é importante trabalhar num ambiente arejado e numa temperatura amena. Vou polvilhar um pouco de farinha sobre a mesa de trabalho e vamos abrir a massa assim como um rolo. Agora vamos dividir em porções iguais. Vamos modelar para formar assim uma bolinha. Repita isso com toda a massa. Aqui eu tenho os moldes de mamulo, eu tenho esses de plástico. Eu coloco um pouquinho de farinha. Pego a bolinha, abro assim um pouquinho com o dedo indicador, coloco um pouco do recheio e fecho assim, dessa maneira como vocês podem ver. Pego o molde, coloco a massa com o recheio dentro, dou uma leve apertada, assim. E vou agora assim dispondo na forma que eu vou assar. E vou repetir esse processo com todo o restante da massa. Agora eu vou fazer com outro recheio. Eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz do recheio de nozes, mas agora eu vou fazer o recheio de damasco. Como esse molde é maior, eu vou ter uma bolinha maior de massa. Faça as bolinhas do mesmo tamanho. Então vamos repetir o mesmo processo que fizemos anteriormente. Eu abro assim um buraquinho no meio da massa, coloco o recheio, fecho assim a massa.
pego o molde, coloco um pouquinho de farinha para não grudar e assim vou modelando toda a massa. Agora é só repetir o processo com o restante da massa e colocar na assadeira. Levar ao forno pré-aquecido a 250 graus. Importante que o forno esteja bem quente. Aqui eles estão prontos para ir ao forno. Leve os mamus ao forno e retire quando eles estiverem dourados. Agora eles estão prontos, agora vocês colocam em cima de um pano de prato limpo para que eles possam esfriar. E depois que eles esfriarem, você pode passar para um pote de vidro e feche para conservar os mamus bem fresquinhos. Olha, ficaram realmente deliciosos. Uma textura, um sabor como você nunca viu. Gostou da receita? Deixa aquele like e não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima receita!